É isso aí. Oi, gente, então bom dia. Nós vamos para a nossa segunda parte do estudo do capítulo B7, que é a parte de lentes, beleza? Na aula anterior, nós falamos sobre a refração da luz, para dar um pouco de base, né, compreender a base da fenômeno de refração, que é utilizado em lentes para construção de imagens no nosso dia a dia, beleza? Então, só para a gente situar e voltar, entrar em lentes, vamos voltar um pouquinho na discussão sobre refração. O que é refração? Refração é um fenômeno ondulatório, é uma transformação que acontece em ondas, beleza? Mas só que aqui nós vamos estar falando especificamente da luz. A refração, ela nada mais é do que a capacidade de uma onda conseguir mudar de meio quando ela está propagando no espaço, beleza? Eu tenho um pulso de energia que está propagando no espaço e aí ele depara com uma mudança de meio e consegue passar para o outro meio e continuar propagando no outro meio, beleza? Exemplo, eu pegar um feixe de luz, ou um simples raio de luz aqui, né, que está propagando na atmosfera, por exemplo, onde tem ar, e ele acaba entrando na água, beleza? Quando ele entra na água, passa para a água, ele vai sofrer o fenômeno de refração, beleza? Só que quando ele passa para a água, o que vai acontecer quando uma onda muda de meio? O que transforma, né? O que muda nesse fenômeno? Quando a gente está analisando o processo de fenômeno ondulatório, né, reflexão e refração, nós analisamos em referência à normal, que é uma reta perpendicular à superfície, que a gente traça no ponto onde o raio incide, né? Então, eu vou já traçar aqui para a gente ir discutindo e compreendendo o que vai acontecer com esse raio de luz quando ele passa para a água. Então, eu vou incidir um raio de luz com um certo ângulo de incidência, e aí esse raio, quando ele for mudar de meio, vai acontecer uma mudança de velocidade. A velocidade da luz no ar, ela é diferente da velocidade da luz na água. Em diferentes meios que a luz é capaz de propagar, ela terá diferentes velocidades, beleza? E aonde a luz tem maior velocidade? No ar ou na água? A velocidade da luz no ar é maior que na água, tá? De forma geral, nós podemos analisar a velocidade em relação à densidade do meio. Então, quanto maior for a densidade do meio, menor será a velocidade. É uma relação inversamente proporcional. Então, se numa questão nós estivermos analisando e falar assim, poxa, a luz está indo do ar para a água, o que vai acontecer? Ele está indo do meio menos denso para o meio mais denso, e aí vai acontecer uma redução dessa velocidade. Beleza? Ok? E aí, na hora que há uma redução dessa velocidade, essa luz pode mudar de direção. Quando ela vem com um certo ângulo de incidência, ela muda de direção. Quando ela incide perpendicular à superfície, o ângulo de incidência é igual a zero, quando ela está sobre a normal, ela não sofre mudança de direção. Legal? E por que ela sofre essa mudança de direção? Quando a gente viu a
primeira vez eu conceituando luz para vocês, eu falei que ela era uma onda eletromagnética, ok? Então, ela é formada por cristas e vales. E se a luz entra com uma certa... Deixa eu adicionar uma pessoa aqui, rapidinho. Gente, já o Maurício está ficando doido aqui. Se ela está entrando, o raio de luz está entrando com uma certa inclinação, mudando, né, de meio com uma certa inclinação, formando um certo ângulo de incidência, o que vai acontecer é que parte da onda vai se encontrar, neste momento de transição, as extremidades da onda, eles vão se encontrar em meios diferentes. Então, aqui, nesse momento de transição, eu posso afirmar, nessa representação que eu fiz, que o vale desse pulso, ele vai estar na água, enquanto a crista, que é o ápice da onda aqui, do formato da onda, ele vai estar no ar. Então, a velocidade da crista, ela vai ser maior que a velocidade da luz no vale. O ponto dela, vale aqui propagando na água, vai percorrer com menor velocidade do que o ponto dela que está propagando no ar. Se ela está propagando com menor velocidade, ela vai percorrer uma menor distância no mesmo intervalo de tempo. Como a crista não se separa do vale, se ela vai percorrer maior distância, ela vai acabar fazendo o quê? Rotacionando. Então, quando os dois extremos, quando uma onda entra de forma inclinada, formando uma certa angulação, e que as suas extremidades, no momento que estão mudando de meio, vão apresentar velocidades diferentes, ela acaba rotacionando, beleza? E ela vai rotacionar em qual sentido? Sempre em torno do ponto de menor, da extremidade do ponto de menor velocidade, beleza? Neste caso aqui, quem está com menor velocidade? O ponto que está no meio mais denso, que é quem? O vale. Então, a crista vai girar em torno do vale. Então, vai gerar uma rotação horária, fazendo com que esse raio de luz mude de direção, não continue mais nessa direção, rotacionando de forma horária e aproximando da normal. Beleza? Quando a gente está analisando esse raio em relação à normal, nós também temos um ângulo formado aqui. Só que este ângulo não será, obviamente, de incidência, será o ângulo de refração. Beleza? Ok? Então, o que a gente tem que entender? Eu procurei explicar aqui um pouco mais, de forma mais específica, né? Mas o que vocês têm que entender, basicamente, para analisar as questões? Que quando a luz muda de meio e que os meios têm velocidade diferente, se ela entrar na inclinação, ela vai rotacionar. Nessa rotação tem duas possibilidades. Ou ela aproxima da normal, ou ela vai afastar da normal. Beleza? Se ela aproximar da normal, que foi o caso aqui, o que acontece? O ângulo diminui. Então, o ângulo de refração vai ser o quê? Menor que o ângulo de incidência. Se ela afastar da normal, o que vai acontecer? Quando que isso acontece primeiro, né? Quando que ela afasta da normal? Quando ela entrar com uma certa angulação, mas ela for para o meio de maior velocidade. E aí, quando ela vai para o meio de maior velocidade, essa luz vai afastar da normal. Legal? Beleza? Então, tenham em mente que essa luz, quando ela vai do meio de maior velocidade para menor, ela aproxima da normal. Quando ela vai do meio de menor para maior, ela afasta da normal. Então, existe uma relação
direta da angulação com a velocidade da luz no meio. Uma relação diretamente proporcional. Beleza? Ok? Tanto é que esse comportamento da luz aqui, ele gira em torno de duas leis da refração. A primeira lei, que é a da coplanaridade, que é igual à lei da coplanaridade na reflexão que a gente viu no outro capítulo, né? O raio incidente anormal e o raio refratado, que é o mesmo raio aqui, né? Quando ele se refrata, eles sempre vão formar o mesmo plano. Eu discuti com vocês que a primeira lei da reflexão, assim como a primeira lei da refração aqui, assim como a primeira lei da refração, ela quer mostrar para a gente que os raios, quando sofrem o fenômeno de reflexão e de refração, eles sofrem mudança de direção na sua propagação, mas ele não perde o padrão tridimensional de propagação dele. Ok? Beleza? E a segunda lei, temos a segunda lei da refração, que é conhecida como lei de Snell. Beleza? O que essa lei determina? Ela faz uma relação do ângulo com a velocidade da luz num determinado meio. Beleza? O que ela percebeu? Que o seno do ângulo de incidência, o seno do ângulo de incidência aqui, ele é diretamente, está, né, para a velocidade da luz no meio incidente, no meio que ela está incidindo aqui, assim como o seno do ângulo de refração está para a velocidade da luz no meio de refração. Então, o seno do ângulo de refração está para a velocidade da luz no meio refratário aqui, no segundo meio. Beleza? Ok? Com isso, é uma relação diretamente proporcional. Legal? É uma relação diretamente proporcional. Por isso que você vai ver a lei de Snell representada muitas vezes assim: o seno do meio incidente, ou eles vão chamar de meio 1, sobre a velocidade da luz no meio incidente, ou meio 1, é igual seno do ângulo de refração sobre a velocidade da luz naquele segundo meio de refração no meio 2. Beleza? Montar essa equação e falar que é uma relação diretamente proporcional é exatamente a mesma coisa. Beleza? Ok? Show de bola. Outra coisa que vocês precisam saber, que é importante para a gente discutir sobre lentes, é índice de refração, porque eu vou estar o tempo todo falando com vocês de meio mais refringente ou meio menos refringente, beleza? Então, vocês têm que ter em mente o que é esse tal de índice de refração, beleza? Índice de refração foi uma grandeza que é representada pela letra N, né? Ela é uma grandeza que foi desenvolvida, que foi criada
que tem a mesma função na análise da refração da gente analisar o comportamento em relação à velocidade da luz no meio, beleza? Só que o índice de refração a gente trabalha com valores mais enxutos. Como que foi determinado o índice de refração? Eu vou determinar o índice de refração assim, para não ficar trabalhando com esses valores de velocidades muito grandes, eu vou pegar o valor da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é o meio em que a luz propaga com a maior velocidade possível, e vou dividir pela velocidade da luz em determinado meio que eu quero calcular o índice de refração. Beleza? Vou colocar só um V aqui. Então, por exemplo, se eu quero determinar o índice de refração do ar, o que eu faço? Pego a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, vai ser igual para qualquer cálculo de índice de refração, né? E dividir pela velocidade da luz aonde? No ar, no meio em que ela está propagando, no meio em questão. Aí eu vou determinar o índice de refração do ar. Se eu quero saber qual é o índice de refração da água, eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz na água. Aí eu acho o índice de refração da água. Beleza? O que eu posso concluir em relação a esse índice de refração? Que quanto mais denso o meio, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio. Quanto menor a velocidade da luz naquele meio, maior será o índice de refração. Beleza? Então, quando eu falo que o meio é mais refringente, é aquele meio que tem maior índice de refração. Beleza? Ele tendo um índice de refração maior, o que isso quer dizer? Que é o meio que a luz propaga com menor velocidade. Quais são esses meios? Aqueles meios mais densos. Legal? Ficou claro? Agora, outra conclusão que eu posso ter em relação ao índice de refração. Qual é a maior velocidade possível que a luz pode alcançar em qual meio? É no vácuo, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, se eu pegar o índice, for calcular o índice de refração no vácuo, que é o meio em que a luz vai ter maior velocidade possível, vai ser velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo. Quanto que isso daria? Daria um valor igual a... Baixando um pouquinho a tela aqui, e dando uma viradinha para cá. Então, esse índice de refração, se eu for calcular no vácuo, ele vai ser igual a 1. Beleza? E se é a maior velocidade possível, que a luz possa atingir, todos os outros meios materiais em que ela é capaz de propagar, todos os meios materiais, né, que vácuo não é um meio, a luz vai ter uma velocidade menor do que no vácuo. Então, essa condição é onde vai ter o menor índice de refração possível. Se uma questão pedir para calcular índice de refração e vocês acharem valor menor do que 1, na alternativa tiver valor menor do que 1, vocês já podem desconsiderar, porque não existe índice de refração menor do que 1. Ele sempre vai ser maior ou igual a 1. Ok? Então, todo e qualquer índice de refração, ele vai ser maior ou igual a 1. Foi? Beleza? Legal. Se a gente parar para observar, o índice de refração é uma grandeza, mas eu já disse desde lá do início do curso que nem todas as grandezas têm unidade de medida. Coeficiente de atrito não tem unidade de medida e o índice de refração também não tem unidade de medida, nós chamamos de grandeza adimensional. Por que ele não tem unidade de medida? É só um valor absoluto. Porque a gente acaba dividindo no cálculo de refração
velocidade, que é metros por segundo, por velocidade, que também é metro por segundo. Então, acaba cortando a unidade de medida do numerador com a unidade de medida do denominador, beleza? E com isso, não apresenta unidade de medida. Ficou claro? Legal? Show de bola. Isso aqui para a gente é extremamente importante, tá? Então, o que mais que eu preciso que você saiba? Que o índice de refração, ele também pode ser inserido na equação da lei de Snell, ok? Só que eu não vou deduzir aqui para vocês, mas como que ele vai ser inserido? Se a velocidade tem uma relação diretamente proporcional ao ângulo, ao seno do ângulo, a velocidade tem uma relação que inversa com o índice de refração. Então, se o índice de refração tem uma relação inversa com a velocidade, ele também terá uma relação inversa com o seno do ângulo. E desta forma, se eu fizer uma relação, uma regra de 3 inversa entre o índice de refração e os respectivos ângulos, eu vou ter que o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio de incidência é igual o seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio refratário ou do segundo meio. Legal? Ok? Beleza? Então, essa que é a refração da luz, isso que é a refração da luz, e ela se comporta exatamente dessa maneira, rotacionando, afastando ou aproximando da normal. Ela só não vai rotacionar em 2 situações. Uma, se os 2 meios tiverem a luz tiver a mesma velocidade de propagação. Então, ela consegue mudar de meio. Então, se eles têm mesma velocidade de propagação, eles vão ter o mesmo índice de refração. Essa luz não sofre desvio. Exemplo, vidro e glicerina. Eles têm o mesmo índice de refração. A luz, quando passa do vidro para a glicerina, ela não sofre desvio algum. Beleza? Mesmo entrando com uma certa angulação e as suas extremidades, as extremidades da onda, estiverem em meios distintos. Legal? Estão em meios distintos, mas os meios terão a mesma velocidade, o que não vai gerar nenhuma tendência de rotação. Legal? A outra situação é, mesmo se os meios tiverem velocidades, a luz tiver velocidade diferente de propagação, no momento da refração, se ela incidir perpendicular com ângulo de incidência igual a 0, as suas extremidades estarão entrando no mesmo instante no outro meio, o que não vai gerar uma tendência de rotação nessas extremidades, beleza? E aí ela acaba não rotacionando em torno da normal. Ficou claro? Beleza? E aí nós vamos para estudo de lentes. Por quê? Pensando na refração da luz, tem 2 aplicações que caem em vestibular, ok? Uma delas é formação de imagens. Por que forma imagem na refração da luz? Quando eu falei com vocês sobre espelhos, eu disse o seguinte. Começando a nossa conversa de óptica, se a luz vem diretamente do objeto aos nossos olhos, cada raio de luz que veio de um determinado ponto do objeto, eles vão se concentrar num ponto da retina do meu olho, ok? E vai assim formando a imagem no fundo da retina. Para cada ponto no espaço, é estimulado um ponto na retina com aqueles raios que vieram daquele ponto. Mesmo se eles estão espalhados, o nosso olho tem uma lente biológica, que é o nosso cristalino, que vai convergir esses raios, né? Vai convergir esses raios
para o fundo da retina. Então, quando os raios saem diretamente do objeto e vêm para os nossos olhos, nós temos uma percepção do objeto, por quê? Porque os raios propagam em linha reta e os nossos olhos conseguem ter um posicionamento do objeto, além de enxergar a imagem, né? Nós conseguimos ter uma percepção do posicionamento do objeto a partir da identificação do ponto de coincidência daqueles raios, do ponto em que os raios saíram e tocaram um único ponto da minha retina, né? Vieram raios diferentes, pontos do espaço, tocaram na minha retina, entraram, convergiram no meu olho, tocaram num ponto na retina. O meu cérebro consegue ter a percepção de onde que aqueles raios saíram, de qual ponto no espaço aqueles raios saíram, e não consegue me dar a posicionamento do objeto. Agora, se o raio sofrer algum desvio regular no meio do caminho, o que é um desvio regular? É uma mudança de direção sem que os raios percam seu padrão de propagação, beleza? Isso acontece em duas situações. Reflexão especular, reflexão em espelhos ou superfícies regulares, não é isso? E refração regular, que são a interseção de duas superfícies que são regulares também. Eu posso ter uma refração difusa, uma reflexão difusa, ou uma refração e uma reflexão regular. Quando ela tem essa mudança regular de direção, os raios não perdem o padrão de propagação. Mas o que acontece? Ele vai formar uma imagem no nosso cérebro daquele objeto, mas na ideia de posicionamento, o nosso cérebro vai acreditar que aqueles raios vieram de um ponto diferente, porque o nosso cérebro não enxerga esse desvio que os raios tiveram no meio do caminho, beleza? Então, o que vai ser construído no nosso cérebro não vai ser a percepção do objeto, mas sim a percepção da imagem do objeto. Então, quando a gente fala de reflexão ou fala de refração da luz, não tem como a gente não falar de formação de imagens, uma vez que esses dois fenômenos fazem com que a luz sofra um desvio regular no meio do caminho. E esse desvio regular vai mudar a direção dos raios, mas esses raios, ao entrar nos nossos olhos, vai formar a imagem do ambiente, né, do objeto, do que for que veio, de onde eles vieram, mesmo eles sofrendo esse desvio no meio do caminho. Beleza? Então, uma das aplicações é para a formação de imagens, e aí a gente vai falar de formação de imagens e entra em lentes. A outra aplicação é utilizada num fenômeno de reflexão total, e que vocês vão ver muito essa discussão dentro do uso de fibra óptica, tá? Eu não vou falar agora de fibra óptica e de reflexão total, vocês voltam lá no vídeo que eu vou subir, inclusive hoje, para vocês situarem nessa temática. Legal? Ok? Então, eu vou dar um stop aqui agora e vamos tratar outra como a segunda parte. É bom que eu já quebro esse link e mando outro para vocês. Tranquilo? Então, meu mouse está muito doido, meu mouse está pulando. Ele chega no botão e não... Ué. Não tá... Deu pau aqui. Mas eu vou encerrar o link, galera, e vou mandar outro link para vocês agora. Não sei se vocês estão me escutando, meu tempo pifou todo aqui.